Na Idade Média, quando a maior parte da Europa vivia sob a sombra de castelos de pedra e mosteiros isolados, quando o conhecimento do mundo era limitado a mapas incompletos, desenhados à mão e histórias transmitidas oralmente de geração em geração, o céu não era visto apenas como o lar distante de Deus e seus anjos. Para alguns que testemunharam eventos que não deveriam ter acontecido, o céu escondia algo muito mais perturbador, algo que jamais deveria ter sido visto por olhos humanos, algo que desafiaria qualquer compreensão da realidade por mais de 1000 anos. Estamos aproximadamente no século 8 depois de Cristo, em uma época onde a ciência, como conhecemos, ainda não existia, onde fenômenos naturais eram frequentemente interpretados como milagres ou maldições divinas. O local específico deste evento impossível é Clonmacnoise, um dos mais importantes e respeitados mosteiros cristãos da Irlanda medieval, estrategicamente posicionado e deliberadamente isolado às margens do rio Shannon, longe de grandes povoados, um lugar dedicado exclusivamente à oração, ao estudo de textos sagrados e à contemplação silenciosa da criação divina. Era um dia aparentemente comum de oração e devoção religiosa. Os monges, homens que haviam dedicado suas vidas inteiras ao serviço de Deus e ao estudo das Escrituras, estavam reunidos dentro da igreja principal de pedra maciça do mosteiro, seguindo sua rotina diária de cânticos e orações que havia se repetido inalterada por décadas. O ar dentro da construção estava pesado, com o cheiro de incenso queimando lentamente. Vozes em latim ecoavam contra as paredes de pedra fria. Tudo era exatamente como deveria ser em qualquer outro dia, até que algo completamente impossível interrompeu violentamente o silêncio sagrado daquele momento de devoção. Um som metálico começou a ecoar de algum lugar acima deles, vindo claramente do céu. Não era o som de trovão distante anunciando tempestade. Não era o barulho de pássaros ou do vento batendo em árvores. Era algo muito mais específico e inquietante. Um som distintamente metálico, pesado, como correntes grossas de ferro se arrastando contra madeira ou pedra, vindo inexplicavelmente de cima, do próprio céu. Antes de continuar com essa história impossível, já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma história real e misteriosa do mar e do céu. Os monges, naturalmente curiosos, mas também profundamente apreensivos sobre o que poderia estar causando tal som antinatural, interromperam suas orações e saíram rapidamente da igreja para investigar. Ao olharem para cima, em direção ao céu, que deveria estar vazio exceto por nuvens, todos congelaram completamente no lugar, incapazes de processar o que seus olhos estavam registrando. Acima da igreja, flutuando impossível no ar, a uma altura de talvez 50 ou 60 metros, havia um navio. Um navio completo e totalmente funcional. Não era uma visão mística ou simbólica como as que santos relatavam ter em momentos de êxtase religioso. Não era uma luz estranha no céu que poderia ser interpretada de diferentes maneiras. Não era uma nuvem com formato incomum que se assemelhava vagamente a uma embarcação. Era um navio físico, tridimensional, sólido e real em todos os aspectos visíveis. Os monges podiam ver claramente cada detalhe da estrutura. O casco de madeira escura estava intacto e bem construído. Os mastros altos se projetavam para cima, suportando velas que estavam completamente infladas, como se estivessem sendo empurradas por ventos fortes, exceto que não havia vento algum no chão, onde os monges estavam. As velas se moviam e tremulavam como fariam se o navio estivesse navegando através de um oceano agitado. Cordas e equipamentos náuticos podiam ser vistos pendurados nos lugares corretos. Era, em todos os sentidos práticos e observáveis, um navio marítimo completamente normal e funcional.
exceto que estava navegando através do céu, como se o ar fosse água. A embarcação se movia lentamente acima do mosteiro, avançando com a mesma velocidade deliberada e constante que um navio usaria ao se aproximar cautelosamente de um porto desconhecido. Não havia som de motor ou maquinaria, obviamente, pois era o século VIII. Apenas o rangido distante de madeira trabalhando e aquele som metálico contínuo de correntes se movendo. O navio parecia estar navegando em um oceano completamente invisível aos olhos humanos, seguindo correntes que os monges não podiam ver ou compreender. E então, enquanto dezenas de monges observavam paralisados pelo choque e pela impossibilidade absoluta do que estavam testemunhando, algo ainda mais perturbador aconteceu. Algo se soltou do navio lá no alto. Uma âncora de ferro maciço, do tipo usado para manter navios grandes firmemente posicionados, mesmo em águas agitadas, caiu do navio flutuante. Mas não caiu diretamente em direção ao chão, como qualquer objeto deveria cair sob a força da gravidade. Em vez disso, desceu lentamente, muito mais devagar do que seria natural, como se estivesse caindo através de água espessa e não através do ar. A âncora desceu em uma trajetória ondulante e irregular, e eventualmente ficou completamente presa no arco de pedra decorativo acima da entrada principal da igreja, enganchando-se firmemente na estrutura antiga. Logo depois que a âncora ficou presa, os monges observaram com um horror crescente algo que transformaria aquele evento de simplesmente impossível em absolutamente aterrorizante. Uma figura humana, ou algo que se parecia exatamente com um homem vestindo roupas de marinheiro, apareceu na lateral do navio flutuante e começou a descer. Mas a maneira como desceu desafiava completamente todas as leis naturais que qualquer pessoa conhecia. O homem não caiu, não usou uma corda para escalar. Em vez disso, ele nadava. Nadava literalmente através do ar, como alguém que mergulha em águas oceânicas profundas para recuperar algo que caiu. Seus braços se moviam em braçadas amplas. Suas pernas chutavam atrás dele em movimentos de natação claramente reconhecíveis, mas estava fazendo isso através do ar vazio, como se o ar para ele fosse tão denso e resistente quanto água salgada seria para os monges. O homem se debatia visivelmente conforme descia. Parecia estar com dificuldade extrema, sufocando, lutando contra alguma resistência invisível. Seus movimentos eram progressivamente mais lentos e pesados, cada braçada exigindo esforço visível, como se estivesse tentando nadar através de algo extremamente espesso e viscoso. Parecia estar se afogando, mas não em água. Estava se afogando em ar. Quando finalmente alcançou a altura onde os monges estavam, vários deles correram instintivamente para ajudá-lo, fazendo o que qualquer pessoa compassiva faria ao ver outro ser humano em dificuldade óbvia. Agarraram seus braços e seu corpo, tentando estabilizá-lo, tentando puxá-lo para baixo até o chão sólido onde estaria seguro. No momento exato em que suas mãos tocaram o corpo físico e sólido do homem, confirmando que ele era absolutamente real, e não uma aparição espiritual, algo aterrorizante aconteceu. O homem começou a se debater em pânico absoluto e primitivo. Seus olhos se arregalaram com terror, que ia além de qualquer medo normal. Sua boca se abriu em um grito silencioso. Ele lutava desesperadamente contra as mãos que o seguravam, não com agressão, mas com o desespero de alguém que sabe com certeza absoluta que está morrendo. Foi então que uma voz humana, masculina e forte, mas carregada de urgência desesperada, ecoou de algum lugar acima deles. Vinha claramente do navio flutuante no céu. As palavras foram gritadas em uma língua que os monges conseguiram compreender, embora com sotaque estranho que nenhum deles conseguiu identificar posteriormente.
Soltem-no imediatamente. O ar de vocês é mortal para ele. Se continuarem segurando, ele vai morrer. Assustados tanto pela voz, quanto pelas palavras impossíveis que acabavam de ouvir, pela implicação absolutamente aterrorizante do que estava sendo dito, os monges instintivamente soltaram o homem que haviam agarrado apenas segundos antes. Suas mãos se abriram e recuaram, libertando-o completamente. No instante em que foi liberado das mãos humanas que o prendiam àquele nível de realidade, o homem imediatamente começou a subir. Não pulou, não escalou. Simplesmente começou a flutuar para cima como um mergulhador subindo rapidamente de volta à superfície após ter ido muito fundo, como uma bolha de ar escapando das profundezas oceânicas. Seus braços e pernas se moveram em movimentos frenéticos de natação, impulsionando-se para cima através do ar que para ele era claramente tão real e navegável quanto a água do mar. Conforme subia cada vez mais rápido, desesperado para alcançar o navio que representava sua única chance de sobrevivência, os monges podiam ver seu rosto gradualmente relaxando, a expressão de pânico sendo substituída por alívio, conforme ele retornava para a atmosfera ou ambiente que seu corpo reconhecia como seguro. Ao alcançar finalmente a lateral do navio flutuante, mãos invisíveis de outros tripulantes o puxaram de volta para dentro da embarcação. Imediatamente após o homem estar seguro de volta a bordo, a âncora que havia ficado presa no arco de pedra da igreja foi solta através de algum mecanismo. Caiu pesadamente no chão de terra batida com um impacto metálico alto que fez vários monges pularem de susto. Então, a embarcação inteira começou a se afastar, ganhando altitude lentamente, mas constantemente, subindo cada vez mais alto no céu azul. Não houve explosão dramática, não houve luz divina descendo dos céus, não houve sons angelicais ou manifestações sobrenaturais óbvias. O navio simplesmente navegou para cima e para longe, subindo através das camadas de ar ou de qualquer meio invisível em que estava realmente navegando, até eventualmente desaparecer completamente entre as nuvens distantes, tornando-se primeiro um ponto pequeno e depois nada, deixando apenas dezenas de testemunhas atordoadas e uma âncora de metal caída no chão como evidência física de que algo impossível realmente havia acontecido. Agora, se este evento fosse apenas um conto oral, transmitido de pessoa para pessoa ao longo de gerações, uma história folclórica contada por camponeses supersticiosos ao redor de fogueiras para assustar crianças, teria sido facilmente descartado pela história como mera lenda medieval inventada. Provavelmente seria esquecido completamente após algumas décadas, substituído por histórias mais recentes e interessantes. Mas não foi isso que aconteceu. E aqui está o detalhe que transforma esta história de lenda folclórica descartável em um problema genuíno e perturbador para historiadores e pesquisadores. O relato deste evento não sobreviveu apenas em tradição oral vaga e imprecisa. Ele aparece documentado em manuscritos medievais reais, escritos por escribas letrados que mantinham registros oficiais. O mais famoso é sua inclusão nos Annals of Ulster, um dos mais importantes registros históricos irlandeses da Idade Média, uma crônica ano a ano de eventos significativos considerados dignos de preservação permanente. E o mais profundamente inquietante sobre como o evento é descrito nesses textos antigos é o seguinte: o texto não descreve o acontecimento como um milagre religioso. Não chama de visão mística enviada por Deus para testar a fé dos monges. Não atribui o evento a anjos ou demônios realizando algum propósito divino ou maligno. Não usa linguagem simbólica ou alegórica comum em textos religiosos da época. Em vez disso, o manuscrito descreve o navio flutuante como um acontecimento físico e concreto, um evento real,
observado simultaneamente por múltiplas pessoas sóbrias e confiáveis em plena luz do dia. É escrito com o mesmo tom factual e direto usado para descrever batalhas, mortes de reis ou construção de igrejas. Como se fosse simplesmente mais um evento estranho, mas real, que aconteceu naquele ano específico. Além disso, e isto adiciona uma camada adicional de credibilidade inquietante, há menções em textos posteriores de que a âncora física que caiu do navio ficou presa na estrutura da igreja por anos após o evento. Visitantes vinham especificamente para ver aquele objeto impossível. E o mais perturbador, o material do objeto era descrito consistentemente como não comum ou de tipo desconhecido, sugerindo que sua composição metálica era diferente de qualquer ferro ou bronze que ferreiros da época conheciam. Então, o que realmente aconteceu em Clonmacnoise naquele dia do século VIII? O que aqueles monges realmente viram? Existem várias teorias, cada uma tão perturbadora quanto impossível de provar ou descartar completamente. A primeira teoria, que ganhou força nos últimos anos entre pesquisadores de fenômenos anômalos, é a possibilidade de mundos paralelos ou realidades sobrepostas. E se o homem não caiu do céu, no sentido que compreendemos, mas afundou temporariamente em nossa realidade? E se existe uma dimensão paralela onde o céu funciona literalmente como um oceano, onde navios navegam através de algum meio denso e líquido que ocupa o mesmo espaço que nosso ar, mas em uma frequência ou dimensão diferente? Nessa interpretação, nosso ar seria para eles tão mortal quanto água salgada seria para nós se estivéssemos tentando respirá-la. O homem estava literalmente se afogando em nossa atmosfera, incapaz de extrair oxigênio de um meio que seu corpo não estava biologicamente adaptado para processar. A voz do navio, alertando os monges, faria sentido perfeito. Eles estavam prendendo o homem em um ambiente que estava matando-o ativamente. A segunda teoria envolve tecnologia ancestral, perdida, de uma civilização antiga, que não sobreviveu ao tempo ou cujos registros foram completamente apagados da história. E se, em algum momento do passado distante da humanidade, existiu uma civilização tecnologicamente avançada que desenvolveu navios capazes de navegar através de camadas diferentes da atmosfera, usando princípios que não compreendemos mais? Talvez usando manipulação de campos magnéticos ou compreensão de física que foi perdida durante colapsos civilizacionais ou tecnologia baseada em princípios que a ciência moderna nem sequer considera possíveis. Nessa interpretação, o que os monges viram era um remanescente dessa tecnologia perdida, talvez operada por descendentes isolados dessa civilização que continuaram existindo em segredo em algum lugar. A terceira possibilidade, talvez a mais perturbadora de considerar seriamente, é que aquilo não era realmente um navio no sentido que compreendemos. E se era algo completamente diferente, algo tão além da compreensão humana medieval, que suas mentes só conseguiram interpretá-lo e descrevê-lo usando a analogia mais próxima que conheciam. Um navio navegando? Talvez fosse algum tipo de veículo ou entidade de origem não humana, algo que simplesmente aparecia aos olhos humanos da Idade Média como um navio, porque era o único quadro de referência que tinham para processar o que estavam vendo. Uma forma de vida ou tecnologia tão radicalmente diferente que transcende nossa capacidade de compreensão, mesmo hoje. Mas independente de qual teoria se aproxima mais da verdade impossível, o detalhe mais genuinamente aterrorizante e perturbador desta história inteira não é nem mesmo o navio impossível flutuando no céu. Não são as velas navegando através do ar. Não é a âncora caindo lentamente como através de água. O detalhe mais perturbador é o comportamento do homem que desceu.
Pense sobre isso cuidadosamente. Ele não tentou falar com os monges, não tentou se comunicar ou explicar de onde vinha, não pediu ajuda ou tentou estabelecer qualquer tipo de contato significativo. Não demonstrou curiosidade sobre aquele mundo estranho onde havia caído. Ele apenas entrou em pânico absoluto e tentou desesperadamente voltar para casa, para o ambiente que reconhecia como seguro. Como alguém que caiu acidentalmente em um mundo completamente alienígena, onde as próprias leis da física funcionam de maneira diferente, onde não deveria existir, onde cada segundo que permanece representa perigo mortal crescente. Isso sugere algo profundamente inquietante, que existem lugares ou dimensões onde seres que se parecem exatamente conosco vivem vidas normais, navegando seus próprios oceanos, completamente inconscientes de nossa existência. E ocasionalmente, muito raramente, as barreiras entre essas realidades ficam temporariamente finas o suficiente para permitir que um lado vislumbre brevemente o outro. E quando isso acontece, quando essas realidades colidem por um momento, o encontro é aterrorizante para ambos os lados, porque o que é ar respirável para nós é veneno sufocante para eles. E inversamente, se a afirmação da voz do navio estava correta, o que é respirável para eles provavelmente seria igualmente mortal para nós. Então, a pergunta final que esta história nos deixa, a questão que permanece sem resposta confortável mais de 1000 anos depois, é esta. Se aquele homem estava morrendo ao respirar nosso ar comum, o que aconteceria conosco se tentássemos respirar o dele? O que aconteceria se conseguíssemos de alguma forma alcançar aquele oceano invisível no céu, onde os navios realmente navegam? Talvez o céu nunca tenha sido apenas céu vazio como assumimos. Talvez ele seja um oceano invisível aos nossos olhos, mas absolutamente real, onde algo navega silenciosamente acima de nossas cabeças todos os dias, observando nosso mundo de uma distância segura, tentando desesperadamente não cair novamente através das camadas de realidade até o nosso nível de existência. Porque para eles, cair aqui significa afogamento certo em nosso ar. E talvez, apenas talvez, estejamos todos navegando através de oceanos invisíveis uns dos outros, completamente inconscientes, separados apenas por barreiras que ocasionalmente, muito raramente, ficam finas o suficiente para permitir que algo impossível aconteça. Se você gostou dessa história, comenta aqui embaixo o que mais te impressionou. Você acredita que existem realidades paralelas onde o céu funciona como oceano? E me conta também, de onde você está assistindo agora. E se você quer conhecer mais mistérios impossíveis de explicar, não perde o próximo vídeo. Ativa o sininho para ser avisado quando eu postar.